Esse amor levar também aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou, Ele me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo, meu Senhor, me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar. Seu perdão, conforto e paz, Ele vos pode dar. Sua luz e seu amor sempre concederá. Nosso coração Jesus transformará. Cristo me amou, Ele me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, foi seu querer. Sim, Cristo, meu Senhor, me transformou. Olá! O tema de hoje, baseado na oração do Senhor em São Mateus 6, 9 a 13, tem como título Perdoa as nossas dívidas. Imagine essa cena. Um homem sentado sozinho em uma cela escura da prisão, os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça apoiada nas mãos. O nome do homem é Charles Preston e ele está no corredor da morte nos últimos 7 anos de sua vida por participar do assassinato do filho de um alto funcionário do governo. Hoje, 19 de março de 1976, ele é totalmente consumido por seus pensamentos. Veja bem, esse é o dia em que Charles morrerá por seu crime. Sua execução está a menos de 2 horas de acontecer e pela primeira vez em sua vida adulta, Charles é pego chorando. Deixe-me contar um pouco sobre Charles. Charles Preston nasceu em uma família de classe média baixa que estava perdendo o pai logo depois que ele começou a dar os seus primeiros passos, criancinha ainda. Sua mãe não era a pessoa mais carinhosa do mundo e na maior parte Charles teve que se cuidar sozinho. E à medida que ele crescia, as únicas pessoas em que ele pensava poder confiar ou que se importavam com ele eram alguns amigos desagradáveis com os quais ele andava. Não é necessário dizer que ele esteve dentro e fora de casas de recuperação juvenil e de prisões a maior parte da sua vida. Ele não tinha senso de direção e nem muito propósito para a sua existência. Álcool e drogas eram o seu único conforto. Muitas vezes ele desejava desmaiar e não acordar novamente. Uma noite, ele e seus amigos estavam roubando esse garoto rico que perambulava descuidadamente em seu território. Algo deu muito errado e o garoto foi morto a sangue frio. Apenas 2 dos membros da gangue foram capturados e Charles era um deles. Durante todos os 7 anos em que esteve na prisão, Charles foi torturado pela lembrança do que aconteceu naquela noite fatídica. Lembrou-se do medo nos olhos do jovem enquanto chorava desesperadamente pedindo por misericórdia. Mas ele não teve piedade. Por causa da pressão dos seus amigos, puxou o gatilho e matou aquele jovem. Ele se lembrava vividamente do julgamento em que teve que olhar para os rostos da família do garoto. Como ele teve que ouvir toda a dor e desespero que eles estavam enfrentando agora por causa dele. Mas o que ficou na cabeça mais do que tudo foi o testemunho do pai da vítima. O pai que passou a ser um senador dos Estados Unidos posteriormente.
Quase incapaz de se recompor no banco das testemunhas, ele disse: a morte do meu filho inocente causou um tremendo pesar a mim e à minha família. E apontando direto para Charles, disse: não descansarei até ver aquele homem morto. Nesse ponto, Charles não podia discordar. Ele viu em primeira mão o resultado de suas ações e reconheceu: eu sou o culpado. E como resultado, ele foi sentenciado por um júri de 12 pessoas à câmara de gás. Nos anos seguintes, Charles escreveu muitas cartas ao senador e sua família pedindo perdão, na esperança de que esse fardo que ele carregava pudesse ser um pouco aliviado. Mas ele nunca recebeu uma única resposta. Então, em 19 de março de 1976, onde paramos com Charles em sua cela apenas algumas horas antes de sua execução, ele estava chorando. Agora, por que será que Charles estava chorando? Porque estava prestes a ser executado? Não, ele estava chorando de alegria, porque embora estivesse prestes a morrer, acabara de ser libertado. Isso porque momentos antes Charles recebeu uma visita. O visitante não era outro senão aquele senador. Ele veio dizer a Charles que não sabia como ou porquê, mas naquele mesmo dia ele finalmente foi capaz de perdoá-lo e por algum motivo ele não podia deixar de visitá-lo e contar isso pessoalmente para ele. Pode até se dizer, eu tenho certeza de que ele ficou feliz por ter sido perdoado pelo pai do garoto, mas ele ainda está a poucos momentos da morte. Por que esse homem condenado está tão feliz ao ponto de chorar? Bem, isso nos leva um pouco mais longe. Nos últimos 3 meses, Charles estava lutando com alguma coisa. Veja bem, ele foi visitado por um ministro que o presenteou brevemente com um evangelho e o deixou com uma pequena Bíblia na cadeia. O ministro continuou falando sobre como Deus o amava tanto e que não importava o que ele tivesse feito, ele poderia encontrar perdão em Cristo Jesus. Bem, isso era algo com o qual Charles tinha dificuldade em se identificar. E por melhor que parecesse, por mais alvissareiro que fosse essa notícia, ele não seria atraído por algum conto de fadas. Mas os dias se passaram e como ele não tinha mais o que fazer, começou a ler a Bíblia. Ao percorrer a palavra de Deus, sentiu-se ansioso pelo Pai amoroso que nunca teve e que era retratado vastamente entre as páginas sagradas. Uma noite, enquanto lia, sentiu-se impressionada ao fazer algo que nunca havia feito antes: orar. Veja bem, ele queria muito acreditar que havia um Deus tão amoroso e perdoador, mas ele não conseguia enxergar como esse ser poderia existir. Ele fez então um acordo com o Senhor naquela oração. Ele disse que se aquele senador encontrasse em seu coração o desejo de perdoá-lo, ele saberia com certeza que Deus era real e que tudo o que ele havia lido sobre ele na Bíblia era verdade. Porque Charles sabia que esse tipo de perdão tinha que vir desse Deus maravilhoso. 3 meses depois, a oração de Charles Preston foi atendida. As últimas 2 horas que ele havia deixado após a visita do senador naquele dia foram as horas mais felizes de sua vida. Feliz porque ele percebeu que havia um Deus no céu que realmente o amava e até o perdoou de seus pecados. Nesse exato momento, Charles deu o seu coração ao Senhor. Ele caminhou pelo longo corredor até o seu destino como nenhum outro antes dele jamais caminhou. Lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto e louvando a Deus até o fim. Amigos, Charles experimentou a verdadeira alegria que vem de saber que ele foi perdoado. Agora, nós sabemos que há alegria no céu toda vez que uma alma perdida é encontrada. Mas eu preciso que você entenda que havia mais de um homem que tomou uma decisão de mudar a vida naquele dia. O senador também mudou a sua vida. Se ele não tivesse encontrado em seu coração o desejo de perdoar Charles, ele próprio estaria perdido. Eu sei que é difícil entendermos, mas mesmo que ele tivesse todas as outras características de um bom cristão, mas não tivesse perdoado Charles, ele ainda estaria perdido.
Jesus nos ensina na quinta petição da oração do Senhor: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas ou pecados. Mas há uma outra parte dessa petição que coloca uma certa responsabilidade em nós também. A oração completa também diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Agora, isso significa que temos que perdoar a todos que pecam contra nós a fim de entrar no reino dos céus? Eu mesmo não responderei, mas vamos ver o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Leiamos inicialmente o que Jesus diz em Mateus 6, versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Eu receio que muitas pessoas tropecem exatamente nesse ponto. Vamos ser sinceros, meus queridos. O perdão não faz parte da nossa natureza. Quando alguém nos faz mal, nós temos a tendência de ser implacáveis com essa pessoa. E mesmo quando nos tornamos cristãos nascidos de novo, muitos de nós se perguntam até que ponto e com que frequência devemos estar dispostos a perdoar alguém que peca contra nós. Bem, um dia Jesus estava ensinando os seus discípulos sobre o perdão quando Pedro veio a ele e fez exatamente essa pergunta. E ela está em Mateus 18, versos 21 a 35. Vamos abrir a Bíblia nesse texto também. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida toda. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. São Mateus 18, versos 21 a 35. Novamente, se não perdoarmos aqueles que pecam contra nós, nosso Pai Celestial não nos perdoará por nossos pecados também? Eu quero ler um outro texto com você, e agora é Marcos 11, versos 24 e 25. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede receber e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas então, o que significa exatamente perdoar? Bem, a ideia principal por trás das palavras gregas e hebraicas que são traduzidas por perdoar é libertar o infrator da culpa e restaurar o relacionamento pessoal com seu status original antes do crime. Foi isso que Jesus quis dizer quando disse que precisamos perdoar nosso irmão de coração. Agora, Jesus não está dizendo que precisamos nos tornar amigos íntimos do ofensor, e nem mesmo diz que precisamos necessariamente gostar dele, apenas perdoá-lo. Precisamos perceber que guardar rancor contra alguém pode ser muito prejudicial à vida cristã.
É, por si só, uma forma de ódio. E qualquer tipo de ódio é como um câncer em nossa alma que continua apodrecendo e crescendo até nos consumir totalmente. Não. Precisamos encontrar uma maneira de eliminar essa tendência maligna de nossas vidas. Precisamos perdoar da mesma maneira que Deus nos perdoa. Vejamos apenas alguns textos que dizem de que maneira Deus está disposto a perdoar aqueles que buscam por sua misericórdia. E o primeiro deles é Miqueias 7, versos 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Um outro texto muito lindo também sobre isso é Salmo 103 e o versículo 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E um outro texto também importante nesse sentido é Jeremias 31, versículo 34, a segunda parte, onde Deus diz: porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Agora, será que alguma dessas descrições do perdão de Deus parece de alguma forma com a maneira como nós naturalmente perdoamos aqueles que pecam contra nós? Não. Geralmente dizemos que perdoamos, mas nunca nos esquecemos do erro cometido contra nós. Mas Deus diz: não lembrarei mais dos seus pecados. Querido irmão e querida irmã, os soldados romanos não pregaram Jesus naquela cruz do Calvário sozinhos. Estávamos lá, associados com eles no crime. Nossos pecados, nossas transgressões foram a razão por trás do sofrimento e da morte do nosso Senhor. Quando pregos foram cravados nas mãos do nosso Salvador, naquelas mãos que trouxeram apenas cura, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Mas e quando sabemos o que estamos fazendo? E quando sabemos que o que estamos prestes a fazer é um pecado, mas mesmo assim fazemos, pensando que pedindo perdão mais tarde, nós ficaremos livres? Bem, vamos ler o que está em Hebreus 10, versos 26 e 27 para respondermos esse questionamento. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Amigos, há um terrível equívoco entre a maioria dos cristãos hoje. Eles reconhecem que somos salvos pela graça e parecem querer ver o quanto eles podem tirar proveito dessa graça. É como muitas pessoas fazem com seus cartões de crédito. Eles analisam o quanto já devem e o quanto já gastaram e então raciocinam: qual a diferença se eu comprar um pouco mais? Nunca poderei pagar de qualquer maneira mesmo? Meus queridos, em vez de tirar muito proveito do perdão de Deus, vamos tirar proveito de sua força para vencer o pecado em nossas vidas. Agora, exatamente o que é pecado? Bem, em 1 João 3, verso 4, o pecado é definido como transgressão da lei. Isso significa que quando violamos qualquer um dos 10 mandamentos, de qualquer forma ou maneira, nós estamos pecando. Você pode se surpreender com o número de cristãos que não sabem o que é pecado. Mas não se engane. Jesus morreu para nos dar a vitória sobre o pecado em nossas vidas e não para nos dar uma licença para continuarmos pecando. Vamos abrir nossas Bíblias agora em Romanos capítulo 5, versos 20 até o capítulo 6, verso 4. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde ainda mais? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 5, versos 20 até 6, verso 4. Por que o perdão é tão importante? Bem, isso nos dá a capacidade de começar uma nova vida, não é? Não é da vontade de Deus que alguém se perca, mas que todos sejam salvos. Satanás quer que acreditemos que fomos longe demais, que acumulamos uma dívida de pecado tão grande que nunca poderíamos sequer pensar em nos aproximar do Pai para perdão. Mas, amigos, não acredite nele. Jesus conta a parábola do filho pródigo, e você a conhece muito bem. O rapaz toma a sua herança e sai da casa do seu pai e vai para a cidade, onde passa a viver uma vida selvagem, pensando que os prazeres do pecado seriam melhores do que o que ele tinha na casa do pai. Lembre-se de que não demorou muito para que ele gastasse toda a sua herança e se descobrisse sem um tostão sequer e com tanta fome, chafurdado em um chiqueiro, querendo comer a comida dos porcos. Foi ali, no ponto mais baixo de sua vida, que ele começou a sentir falta do pai e a querer voltar para casa e a implorar pela posição de apenas um servo, pelo menos. Jesus disse que, quando o rapaz estava ainda longe, o seu pai o viu. Ele estava observando diariamente e esperando ansiosamente o garoto voltar para casa. E então, correndo para encontrar seu filho, somos informados de que ele o beijou, colocou o manto sobre as roupas sujas e esfarrapadas do garoto, colocou o anel da família no seu dedo e o recebeu de volta, não como servo, mas como filho. E ele dizia com alegria: meu filho voltou, meu filho estava morto, mas agora reviveu. Queridos, Deus conhece todos os nossos pecados, por mais terríveis que sejam, mas ainda assim, Ele quer mais do que tudo abraçar cada um de nós. Ele deseja cobrir nossas roupas imundas com sua túnica de justiça. Ele está esperando para se voltar para os anjos e dizer: meu filho estava morto, mas agora ele está realmente vivo. Mas, queridos, o Pai não vai forçar você a vir a Ele. Você deve vir primeiro. Você, primeiro, como filho pródigo, deve se humilhar e começar a caminhar em direção à casa. Que Deus te abençoe, enquanto você continua a procurá-lo através da sua palavra. Feche os seus olhos para essa oração. Pai querido que está nos céus, nós somos como o filho pródigo, Senhor, que por natureza nos desviamos do caminho e andamos distantes da casa paterna. Mas nós nos alegramos nesse momento ao saber pela Tua palavra que o Senhor aguarda ansiosamente que nós nos voltemos para o Senhor e que Te procuremos para recebermos o perdão. Mas, Pai, ajuda-nos a praticarmos esse perdão com o nosso semelhante. E nós oramos como Jesus ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Então o Salvador falou-me desta forma.